Deus muito santo e sabiamente nessa manhã com poder no Evangelho de sustenta o que João. formou. O Evangelho de Seu João, capítulo governo, 1, seu apenas um versículo. E desse versículo eu quero destacar uma palavra. É o versículo número 4. O Evangelho de João, o capítulo 1, o versículo 4, que nos diz assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Vamos orar a Deus, pedindo graça e misericórdia para que o Espírito Santo de Deus possa trazer a iluminação para podermos compreender o que o Senhor tem para nossas vidas nessa manhã. Senhor Deus e Pai, oramos a Ti e pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa abrir a nossa mente, o nosso coração para compreender o ensino dessa manhã que o Senhor tem para nós e que, no nome do Senhor Jesus, possamos ser alimentados por Tua Santa Palavra. Abençoa os irmãos que estão conosco aqui nessa sala de transmissão, aqueles que estão acompanhando pelo YouTube e aqueles irmãos e irmãs que vão assistir posteriormente. Que a Tua Palavra possa falar aos nossos corações. Oramos assim em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, o tema é agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus. Os irmãos vão entender o porquê desse tema e até o término da nossa palavra. Como eu falei para os irmãos, aqui nós temos esse versículo 4, os irmãos conhecem o contexto do Evangelho de João, né? João tem por objetivo mostrar a figura do Senhor Jesus, né, como aquele que é rei, aquele que é soberano. E João tem uma preocupação intensa de mostrar que Deus, na pessoa do seu Filho, veio visitar o homem. A expressão lá no versículo 14, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que seria a expressão, né, no original, a ideia aí seria tabernaculou, buscando aquela ideia justamente do Antigo Testamento, o tabernáculo, ou seja, que Deus veio e fez morada entre os homens na pessoa do seu Filho Jesus, é constante nesse Evangelho. E há 3 palavras aqui que vão aparecer nesse primeiro capítulo, que é a palavra vida, a palavra luz, a palavra trevas. Essas palavras, João, ele busca, ao colocar aqui no capítulo 1, né, no início do seu evangelho, ele está buscando diretamente essa ligação com o livro do Gênesis. Essa ideia que João busca apresentar aqui é justamente mostrando que em Cristo todas as coisas se fazem novas, ou seja, em Cristo, né, que é a primícia da ressurreição, o nosso Senhor, aquele que é o início, né, dessa nova criação, ou seja, dessa vida eterna que Deus tem para nós, é o início de tudo, mostrando justamente isso, né, como lá no princípio, quando Deus criou tudo, né, a Trindade estava ali, agora, nesse princípio dessa salvação legada em Cristo Jesus, essa nova criação, Cristo tem a sua centralidade e vem agora operar nessa gloriosa salvação. O que acontece, meus amados irmãos? Vamos destacar aqui a palavra vida. Se você observar, a palavra vida, esse termo vida aqui, ele vai ser encontrado no Evangelho de João cerca de 36 vezes. Eu falei para você que há 3 palavras que andam aqui no Evangelho, né? A palavra luz, vida e trevas. Mas a palavra vida em especial, que é o que eu quero destacar com vocês aqui, vai aparecer ou aparece no Evangelho de João cerca de 36 vezes. Aí podemos fazer a pergunta, qual é o sentido então dessa palavra? Por que o apóstolo João ele tem a preocupação de trazer, repetir essa palavra durante todo o seu Evangelho? A gente ter em mente, deixar bem claro como é que podemos compreender a aplicação dessa palavra. Então, vejamos aqui. É importante sabermos que a palavra vida,
aqui no original, ela não está se referindo, embora que ela também é aplicado a esse sentido que eu vou falar para os irmãos, mas ela não se refere apenas ao sentido da vida física, o sentido amplo, que engloba, né, a vida física e a vida material. Em alguns passagens, esse termo vida, a palavra vida aqui, vai trazer essa ideia, né, que o Filho abençoou, que o Filho nos concedeu bênçãos no sentido da vida física aqui e da vida material. Eu posso trazer aqui para os irmãos, se a gente for observar, as curas, os milagres que Jesus operou. Quando Jesus curou cegos, curou coxos, ressuscitou, ele estava trazendo bênçãos no sentido de vida física, no sentido de uma vida material. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes ali, ele estava abençoando no sentido material, porque é importante destacarmos que o Senhor nosso Deus, ele nos abençoa, que o Senhor nosso Deus, ele opera, que o Senhor nosso Deus, ele abençoa, traz bênçãos também no aspecto físico aqui. Nós não pertencemos a este mundo, mas estamos aqui neste mundo. E precisamos da graça de Deus, precisamos da sua santa misericórdia, precisamos do seu favor para viver aqui. Por isso, e um texto que fala muito ao meu coração é João 17, né? Fala muito ao meu coração porque na oração sacerdotal de Jesus, antes que eu e você, meu irmão, minha irmã, nascêssemos, Jesus já estava orando por nós, orando por aqueles que iriam crer na mensagem do Santo Evangelho. Então, nós temos que entender que a bênção do Senhor também atinge essa vida aqui. Mas a palavra vida não se refere apenas a isso. Porque se assim fosse, nós poderíamos afirmar que aqueles que pregam a confissão positiva, a teologia da prosperidade, estavam certos, aplicando a salvação ou a bênção de Deus só para essa vida aqui. Mas nós vamos lembrar de Paulo, que Paulo vai nos deixar bem claro que se buscarmos a Deus, a Jesus Cristo, apenas para essa vida, nós somos o quê? Os mais miseráveis dos homens. Porque a palavra vida, o termo vida, a vida que Jesus vem nos dar, vai além. E essa palavra, vida, que João repete 36 vezes, vai referir-se especialmente o que diz respeito à vida espiritual e vida eterna. A gente precisa fazer essa distinção, vida espiritual e vida eterna. Porque às vezes a gente acha que é a mesma coisa, mas vamos fazer uma distinção bem clara. Ora, você vai encontrar Jesus, né, se referindo a essa vida eterna que estamos esperando por vir, certo? E, ora, ele está se referindo à vida espiritual, certo? Que já vivemos aqui. A gente vive uma vida, a partir do momento que você nasceu de novo, nós começamos agora a ter uma vida espiritual, e essa vida espiritual vai nos levar à vida eterna que estamos a esperar em Cristo Jesus. Jesus mesmo falou, né, que aquele que cresce nele, aquele que confiasse, aquele que entregasse a sua vida a Cristo, ainda que morresse, ainda que morra, viverá. Por quê? Porque esse pode perder a vida do corpo aqui, mas a sua vida espiritual deixará ou levará à vida eterna que Cristo veio nos dar. Meus irmãos, é importante também destacar que essa vida espiritual, esse novo nascimento, essa vida eterna que Jesus nos deu, é concedida como um dom, como uma dádiva, como um presente de Deus, e é por meio da fé. Ou seja, isso jamais é pelas obras, isso jamais é por obras humanas ou pelo que eu faço ou deixo de fazer. Isso jamais é por meio de atitudes humanas, é por meio da obra de um. E este um é Jesus. E por isso é necessário entendermos que essa salvação, essa vida eterna, essa vida espiritual que o Senhor nos concede, vem por meio da fé. Lembrando aqui de Paulo, quando ele cita, né, ali aos Efésios, capítulo 2, verso 8, né, que a graça, essa salvação, não vai vir, então, por obras, né, mas vir por meio da fé, tá certo? Então, a gente precisa deixar isso bem claro aqui. Então, diante do que nós já falamos aqui no início, nós precisamos lembrar todos os dias de que a vida, e estou me referindo agora à vida eterna, à vida espiritual, certo? A vida que Deus tem para nos dar,
Essa vida só é encontrada, só se encontra na pessoa de Cristo Jesus. Por que eu estou falando isso? Nós estamos aqui hoje celebrando 11 anos da Siló Igreja Cristã, em BH, né, em Belo Horizonte. Como eu sempre falo aqui no Nordeste, nossa igreja mãe, a nossa igreja sede, mas também, além disso, né, 11 anos da denominação, como igreja existente no meio desse evangelicalismo brasileiro. Mas nós precisamos entender, e ter isso bem claro, que a vida eterna, a salvação, a bênção que o Senhor nos dá, ela vem por meio de Jesus. Não foi a Siló que nos salvou, não foi o pastor César que te salvou, o pastor Eduardo. Todos esses meios, os pastores, a liderança, a igreja, a denominação, nós entendemos que são meios, ou são veículos que Deus utiliza para salvar vidas. Eu falei certa vez lá na igreja, e falei também na quarta-feira passada, com um grupo de irmãos que tivemos ali conhecendo em união, que nós devemos louvar e agradecer a Deus pelas igrejas que o Senhor tem levantado, igrejas bíblicas. Nós sabemos que há muitos que têm se desviado do Evangelho de Cristo Jesus, há muitos que têm se desviado desta vida, desta luz, né, que veio iluminar os homens. Mas nós sabemos também que há muitos irmãos, há muitas comunidades, há muitos pastores, muitas igrejas que estão dedicadas, firmadas na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E nós sabemos que essas comunidades têm sido veículos do Senhor para resgatar os perdidos. E nós devemos louvar a Deus e nós devemos congregar. E aqui eu quero deixar uma palavra para os irmãos, meus queridos. O autor aos Hebreus vai deixar bem claro que estava tendo um costume no meio do povo de Deus de deixar a congregação. Irmãos, nós sabemos, foi a tônica da reforma, que quem salva, Cristo é o centro, Cristo é o que salva, né? Foi a máxima. Nós já ouvimos isso inúmeras vezes, né? Quando Lutero responde a Papa Leão X, dizendo o seguinte, olha, que o Papa diz o seguinte, olha, fora da igreja, né, na excomunhão de Lutero, olha, fora da igreja não há salvação. E Lutero responde isso, né, dizendo que fora da igreja há salvação. A igreja é a instituição que ele estava se referindo, mas fora de Cristo não existe salvação. Então, nós devemos entender que a salvação está na pessoa de Cristo Jesus, mas como eu disse, nós devemos louvar, agradecer a Deus pelas igrejas que Deus tem levantado. Igrejas sérias, igrejas onde Cristo é o centro, onde a palavra é o centro, a glória não é para o homem, mas a glória é para Deus, certo? E louvar ao Senhor por isso, e se Deus nos colocou numa igreja bibliocêntrica, numa igreja onde Cristo é o centro, a igreja cristocêntrica, meus irmãos, nós devemos louvar a Deus e nos dedicar. Sabe por quê? Deixa eu deixar aqui um ponto rapidinho para vocês. Muitos de nós vemos de outros grupos até que podemos dizer hoje, que desviavam-se da fé, desviavam-se da doutrina bíblica, desviavam-se daquilo que é a palavra de Deus. Eu não preciso citar nomes aqui, não preciso citar pessoas, os irmãos sabem do que nós estamos nos referindo, certo? Nosso objetivo aqui não é atacar, não é ferir ninguém, mas é deixar esse ponto bem claro. Enquanto eu e você estávamos nesses grupos, e eu posso afirmar aos irmãos que lá nós não tínhamos a liberdade em Cristo, porque estávamos presos a dogmas humanas, a doutrinas humanas, estávamos fazendo as coisas para o homem, não para Deus, muitas vezes nós nos dedicávamos com muito vigor. Quantos domingos, né? Quantos feriados você não deve ter gastado fazendo a obra do homem, para a glória do homem, ao invés para Deus. E hoje nós conhecemos um evangelho puro, um evangelho simples, um evangelho como o pastor Eduardo falou, e muitas conversas que eu tive com o pastor Eduardo, por telefone, por e-mail, e uma coisa que ele sempre deixou claro foi isso, nós estamos hoje congregando numa igreja onde nós não temos a preocupação com dogmas, liturgias, rituais. A nossa preocupação é servir a Deus pela palavra.
E muitas vezes, meus irmãos, e aqui quando eu estou falando, não estou dizendo aqui, eu estou citando a Siló, porque é onde nós estamos congregando, mas eu volto a dizer, as igrejas bíblicas, quantas vezes em igrejas bíblicas, igrejas cristocêntricas, igrejas onde realmente a fé, a doutrina de Jesus, o ensino de Jesus é pregado, muitas vezes os irmãos, a comunidade não se dedica, muitas vezes a comunidade não gasta tempo, né, se dedicando nos trabalhos missionários, nos trabalhos que envolvem a igreja. Eu lembro aqui do falecido pastor Natanael Rinaldi, grande apologista da igreja brasileira, e ele sempre dizia uma coisa enquanto estava vivo: faça pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Há muitos aí pregando um falso evangelho que batem nas portas das pessoas todos os dias. E muitas vezes nós conhecemos a verdade do evangelho. Até quando as pessoas vêm até nós, precisando ouvir da vida, ouvir da luz que veio a este mundo. Muitas vezes nós nos calamos, ou por vergonha, ou por querer não constranger pessoas, mas nós precisamos entender que a nossa missão aqui neste mundo é pregar o santo evangelho, pregar esta vida que o Senhor Jesus veio para nos dar. Meus irmãos, vamos avançar. Sabendo então que essa vida só encontra-se em Cristo Jesus, nós temos que observar que muitas vezes nós vivemos uma vida aqui agitada. Eu, quando estava fazendo meu esboço aqui, eu estava até pensando que essa aplicação de vida agitada, para mim hoje nem tanto, né? Eu estou morando aqui no interior de Pernambuco, uma cidadezinha com 20 e poucos mil habitantes, pequenininha. Para mim, não, essa expressão de vida agitada hoje não é mais aplicável. Mas eu falo hoje para irmãos que estão em cidades maiores, os irmãos aí em Belo Horizonte, né? uma das metrópoles do nosso país. Então, nessa vida das grandes cidades, nessa vida do século XXI, nós muitas vezes temos uma vida extremamente agitada. Quantas vezes você, meu irmão, minha irmã, não saiu da sua casa sem ter tido um devocional? Quantas vezes você não saiu para trabalhar, para os seus afazeres, sem ter dobrado os joelhos, orado, ter lido a palavra, ter gastado tempo com Deus, ter se alimentado antes de ir para enfrentar o seu dia a dia? Meus irmãos, nesta vida agitada que vivemos, muitas vezes nós buscamos a saúde física, nós buscamos as conquistas materiais. Às vezes eu vejo muito isso. Muitos cristãos que gastam muito tempo na academia, nada contra, se você puder, eu faça. Eu mesmo preciso para diminuir meu peso. Né? Então, assim, muita gente que gasta tempo cuidando da saúde, da alimentação, aquela coisa toda, mas não tem gastado o mesmo tempo em relação à sua vida espiritual. Muitos que têm gastado muito tempo, e quando eu falo muito tempo, é muito tempo mesmo, às vezes 12, 14 horas, buscando bens materiais, nada contra. Se Deus te abençoar, se Deus te der meio que você puder ter uma boa vida, que Deus lhe abençoe, que você corra atrás. Mas muitas vezes nós gastamos muito tempo atrás de bens materiais e esquecemos que nós somos humanos. E como humanos que somos, uma saúde física que vai nos deixar aí viver talvez até 100 anos, meus irmãos, não é nada comparado com a glória que Deus tem para nos dar. Toda a riqueza deste mundo que possamos conquistar aqui não pode comparar-se com o que Deus tem para nos dar. E diante disso, quando nós esquecemos que somos humanos e que essas coisas não vão alimentar a nossa alma, a nossa necessidade, nós percebemos que neste mundo vai nos faltar até conforto. Quantas pessoas têm tudo? Quantas pessoas têm saúde e todos os confortos, mas a vida, o coração é vazio? É porque, irmãos, o homem precisa de um conforto, o homem precisa de alguém que preencha a sua vida por completo, alguém que atinja seu corpo, sua alma, seu espírito. E este alguém é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, muitas vezes acabamos, esquecendo que a vida é muito mais do que conquistas materiais e bem-estar físico. A vida é muito mais do que isso. Há um louvor muito belo, os irmãos devem conhecer, que fala sobre isso, o melhor lugar do mundo.
né? Como o autor daquela canção disse, é uma realidade. Nós buscamos justamente esses confortos, as belezas da vida, né? Isso tudo, mas, meus irmãos, a vida que Deus tem para nos dá é muito superior. Domingo passado foi o domingo da igreja perseguida. Nós falamos e oramos sobre a igreja perseguida, em especial um grupo de cristãos chamado ex-muçulmanos, muçulmanos que se converteram a Cristo Jesus. Meus irmãos, muitos testemunhos que ouvimos, lembro de um irmão que perdeu tudo, porque se converteu a Jesus. A perseguição contra ele foi tão forte, tão ferrenha, que a esposa o abandonou, levando os filhos, perdeu o emprego, perdeu tudo. Foi agredido fisicamente, chegando até aí a um hospital. Mas ele falou que Jesus era tudo para ele. Ele falou que, embora tivesse perdido tudo, ele tinha encontrado tudo, porque Jesus é tudo para ele. Meus irmãos, esse mesmo sentimento deve existir no nosso coração. A vida espiritual e eterna, meus irmãos, são essenciais na nossa vida, na nossa existência. Eu não entendo alguém que pode se dizer cristão e não cuida da sua vida espiritual e não se preocupa com a sua vida eterna. Se voltarmos ao versículo 4, eu volto aqui e releio: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Meus irmãos, observe bem que João deixa bem claro: a vida estava nele, em Jesus. A verdadeira vida só podemos encontrar em Jesus. A verdadeira vida só podemos encontrar na pessoa de Jesus, e é em Jesus que se encontra a luz dos homens. Porque olha o que o texto diz: a vida estava nele, e a vida, certo? Essa vida que está em Jesus é a luz, era a luz dos homens. Meus irmãos, aquele que pode trazer o conhecimento de Deus, a iluminação de Deus, do Santo Evangelho, aquele que pode, por meio do seu Santo Espírito, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, trazendo uma verdadeira luz do Evangelho, tirando o homem das trevas e levando para a sua maravilhosa luz. Esse, meus irmãos, é Jesus Cristo. A Reforma Protestante, os irmãos lá da Reforma, pregaram só Jesus, só os Cristos. As missões, durante a história do protestantismo, pregaram somente Cristo. O início do pentecostalismo, né, com o batismo do Espírito, com o Espírito Santo, né, o derramado do Espírito Santo, manteve o foco de falar da salvação em Jesus. As missões que aconteceram, o foco foi esse, Jesus. Mas, infelizmente, o evangelicalismo brasileiro tem perdido este foco. Mas nós que conhecemos Jesus, não podemos perder de vista jamais. Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Jesus tem que ser a minha vida. Eu tenho que viver a vida que Jesus tem para mim. A vida, a verdadeira vida, encontra-se apenas em Jesus. Só Jesus pode trazer luz sobre a sua vida. Talvez eu falo com pessoas hoje que, mesmo sendo cristãos, mesmo estando há vários anos na igreja, mas a vida encontra-se em trevas. Talvez o pecado, talvez os problemas, as dificuldades, mas, meu irmão, minha irmã, a luz de Jesus pode atingir a sua vida hoje. Aí alguém pode perguntar: mas como encontrar essa luz em meio a essa escuridão? A escuridão que atinge esse mundo de trevas, a escuridão que atinge talvez a minha vida hoje. Como pastor eu posso encontrar essa luz? O segredo para encontrar essa luz é lendo a palavra. Lembro da experiência de um homem chamado Mohammed, lá no Sudão. Esse homem saiu para pregar a fé islâmica aos cristãos ali da região sul, né, do Sudão. E ele, indo pregar a sua fé como missionário islâmico, ele entendeu que para ele pregar do islamismo para os cristãos, ele precisava conhecer o Evangelho. Aquele homem conseguiu comprar um pequeno livro que continha o Novo Testamento, no Novo Testamento apenas o Evangelho de Lucas. E ele começou a ler o Evangelho de Lucas. Aquele homem conta na sua experiência, no seu testemunho, que ao terminar de ler o Evangelho de Lucas,
ele encontrou Jesus. Ele abandonou a fé islâmica e entregou-se àquilo de Jesus. E agora ele conta que voltou ao norte do Sudão, onde tem a maioria islâmica, para pregar o evangelho de Jesus aos seus familiares, amigos, aquelas pessoas que estavam ali vivendo a fé islâmica. Ou seja, ele viajou como missionário islâmico, mas voltou como um servo de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele leu a palavra. Meus irmãos, nós só encontraremos a luz pela palavra de Deus. E essa palavra, a Escritura deixa bem claro, é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Se nós queremos caminhar, se nós queremos viver bem neste mundo aqui, se nós queremos viver bem a nossa vida espiritual, caminhando para a vida eterna, nós temos que viver e caminhar na palavra. Meus irmãos, quando nós nos aprofundamos nas Escrituras, quando nós fincamos as raízes da nossa vida nas Escrituras, conhecendo Jesus, encontrando Jesus de Gênesis e Apocalipse, nós podemos afirmar com toda certeza que esta vai ter um encontro, vai ter um contato pessoal com Jesus. Quantos irmãos, ao lerem a palavra, ao ouvirem a palavra, ao ouvirem a exposição do Evangelho, você, eu, ao serem tocados pelo Evangelho, teve uma transformação interior. Eu não posso explicar isso, o homem não tem como explicar, o homem não tem poder de fazer isso, mas Jesus, pelo Evangelho, transformou a nossa vida. Quem éramos nós? Estávamos perdidos nesse mundo de trevas, mas a luz, a vida trouxe essa luz a nós. Jesus Cristo, que é a nossa vida, a vida eterna, a vida espiritual, Ele que é a luz dos homens, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, aqui eu quero já caminhar para a conclusão. Eu falei que o meu tema era agradecendo a Deus. E aqui eu quero concluir voltando ao tema. Você precisa agradecer a Deus, primeiramente pela vida, por Jesus ter te dado a bênção de viver. E ao ter te dado a bênção de viver, Jesus ter lhe concedido a vida eterna agora, que foi nos dada por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Meus irmãos, nós devemos agradecer, porque em Jesus encontramos a vida, a verdadeira vida. Podemos viver aqui 100, 120, 90, 80 anos, mas a vida verdadeira está por vir. Por isso nós dizemos, né? Vem, Senhor Jesus, vem logo, Jesus, porque a nossa esperança é um dia estarmos com o Senhor para todo sempre. Apegue-se, portanto, meu irmão, a Jesus Cristo. Apegue-se a Ele e viva, meu querido, minha querida, sob a luz da verdade, porque aquele que se apega à vida, ele anda sob a verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que encontra a vida em Jesus, ele anda no caminho que leva a Deus, e ele anda sob a verdade do Evangelho. Só assim, meu irmão, minha irmã, você alcançará o sentido completo do que é viver e viver para Deus. Mas eu quero aqui destacar alguns pontos, voltando agora, pensando nos 11 anos da Siloé Igreja Cristã. Como eu falei aos irmãos, eu não tive a oportunidade de participar do início da igreja com os amados, ali por volta, né, do ano de 2009, setembro de 2009. Eu tenho certeza que o início da igreja se deu um pouco antes, mas a igreja, como denominação, vem ali em setembro de 2009. Meus irmãos e irmãs, eu tenho certeza que assim como eu, em 2012, vocês um pouco antes, vocês tiveram um reencontro com a palavra de Deus. Podemos afirmar aqui que vivíamos, como eu disse, de inicianistas, de doutrinas humanas. Vivíamos de um pão fermentado pela doutrina dos fariseus modernos. Mas um dia, como eu, como os irmãos, como tantos outros, nós tivemos um reencontro com a palavra de Deus. Nós tivemos um encontro com a palavra. E quando eu falo um reencontro com a palavra, eu estou falando de Jesus. Um dia nós reencontramos a pérola de grande valor, o tesouro escondido.
E ao ouvirmos aquelas pregações, entendemos que nós precisávamos conhecer o Evangelho de maneira profunda. Conhecer o Evangelho na liberdade de Cristo Jesus. E essa expressão, essa ideia de liberdade, marcou muito a minha vida. Porque uma coisa que eu compreendi é que onde Cristo está, há liberdade. E eu procurei, como o pastor Eduardo falou, procurei quase me tornava um presbiteriano. Mas por causa de um irmão que conhecia, ele me deu o contato do pastor Eduardo, conversei com o pastor Eduardo, como o pastor Eduardo falou, procuramos visitar outros grupos, mas o Senhor, quando eu falo isso, não estou dizendo que nós somos os melhores, não. Eu entendo que o Senhor chama pessoas para congregar em determinados lugares, para cumprir a missão de Deus onde Ele tem colocado. Deus coloca, Deus é quem salva, Deus é que cura, Deus é que restaura, e Ele é que chama. E quando Ele chama, Ele vai levar você para congregar num grupo, Ele vai levar você para participar da missão evangelística, da missão do Evangelho, com pessoas que querem servir a Deus. E eu entendi naquele momento que o Senhor tinha nos chamado para servir ao Senhor com os irmãos em Taçiló, Igreja Cristã, com os irmãos aí de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Nós ouvimos esse chamado e desde 2012 nós temos pregado o Evangelho. Muitos achegaram-se, outros se afastaram, outros permaneceram, mas o nosso papel, que eu sempre afirmo, é esse. Meu papel não é salvar ninguém. O meu papel é pregar o Evangelho. Porque quem vai acrescentar as vidas, conforme Atos, capítulo 2, é o Senhor Jesus. Ele vai dar o crescimento, Ele é que vai agregar as vidas. E eu entendo, meus irmãos, que nós que estamos aqui hoje, somos vidas que foram agregadas por Cristo Jesus. Meus irmãos, eu e você, nós ouvimos esse chamado para servir. Nós estamos aqui no Nordeste, pregando o Evangelho, anunciando a palavra do Senhor. E isso, depois dessa pandemia, em especial, nos alertou para uma coisa, que nós, como Igreja de Jesus, nós somos um corpo, e um corpo vivo. Quantas vezes os irmãos em BH oraram por nós aqui? E quantas vezes nós levantamos as nossas vozes para orar, nossas orações para orar pelos irmãos em BH, nosso irmão João Neves, lá no Rio Grande do Sul, né? E todos aqueles a quem tem servido ao Senhor, aqueles que o Senhor tem chamado para estar junto nessa caminhada. Meus irmãos, quantas pessoas nessa liberdade que Cristo nos deu, né? Quantos pastores, quantas igrejas, hoje nós podemos chamar de igrejas irmãs, porque antes chamávamos de primas, né? Mas o Senhor nos libertou e agora nós temos igrejas irmãs, os irmãos da Graça Maior, os irmãos da Igreja Presbiteriana, os irmãos da Assembleia de Deus, né? Os irmãos da Igreja Nova Aliança, lá em Maceió, que muitas vezes tem estado conosco, e tantas outras igrejas que o Senhor tem nos permitido conhecer e estar junto desses irmãos em Cristo, porque nós somos salvos pelo mesmo Jesus, e nós conseguimos enxergar que a graça de Deus ela é multiforme. A graça multiforme de Deus opera de uma forma, né, na Siló, opera de uma forma na Graça Maior, opera de uma forma na Assembleia de Deus, mas todos nós, nessa multiforme graça de Deus, pertencemos a um corpo, o corpo vivo de Cristo Jesus, cujo cabeça é Jesus. E esse corpo que é vivo vai um dia estar para todo sempre com o Senhor na sua eternidade, vivendo essa eternidade, porque a igreja, ela é noiva de Cristo. O noivo tem ciúme dela, o noivo cuida dela e ele vai zelar por ela até o fim. E podemos afirmar com toda certeza aqui que assim como o noivo é eterno, a sua igreja, nós estaremos também vivendo a eternidade com ele. Porque quem nos salvou foi Jesus. E hoje nós estamos aqui agradecendo ao Senhor pelos 11 anos da Siló Igreja Cristã. Nós louvamos a Deus pela Igreja Siló, louvamos a Deus por essa bênção que o Senhor tem nos dado, de poder conviver com tantos irmãos, essa liberdade em Cristo, mas eu não posso deixar de finalizar aqui dizendo que nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Eduardo Damasceno. Eu falo aos irmãos aqui com toda certeza. Eu, desde os meus 11 anos, sirvo ao Senhor. Já tive muitos pastores. E eu tenho hoje
o orgulho de dizer que o meu pastor Eduardo Damasceno, e eu falo isso com alegria, o meu pastor, porque eu não conheci até hoje um homem de uma simplicidade, um homem que pudesse nos dar essa abertura tão grande. Quantas vezes nós ouvimos de pessoas que tinham medo de chegar perto dos pastores, né, de falar alguma coisa. O pastor Eduardo nunca foi assim. Muitas vezes chegamos perto para tirar dúvidas, perguntar, indagar, conversar, e ele sempre esteve aberto ao diálogo. E isso tem sido tônica da Siloé Igreja Cristã, uma comunidade aberta ao diálogo. Meus irmãos, louvamos a Deus, então, pela vida do pastor, acompanhamos a batalha dele, batalha ali em relação à sua saúde, os irmãos aí em BH, mais próximo do que nós aqui no Nordeste, mas o Senhor abençoou o pastor Eduardo, deu a bênção, hoje está com saúde, com a família, feliz, e é isso. Deus, ele abençoa, Deus, ele cuida, Deus, ele vai cuidar de cada um de nós. Eu tenho certeza que, se a gente for pensar em cada experiência que cada irmão teve, Deus, irmãos, que bênçãos, que vitórias. Minha família, quando eu olho para minha casa, minha família, eu vejo a mão de Deus, os milagres, os irmãos que acompanharam, né? Viram isso. Sabe por quê? E aqui eu finalizo. Tudo isso porque Jesus veio nos dar vida. Nós vamos viver os milagres de Deus aqui e viveremos no porvir a vida eterna. Que possamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos feito. Que possamos agradecer a Deus por esses 11 anos que venham mais, até a volta de Cristo Jesus. E que possamos fazer aquilo que o Senhor nos orienta, permanecer firmes até a volta de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, a todos os irmãos. É o nosso desejo. E que possamos festejar esses 11 anos da Siloé Igreja Cristã. Deus abençoe os amados.